e hoje nós vamos tratar do artigo número 20 do nosso regimento. O artigo de número 20 fala sobre os deveres dos missionários. Nós já vimos sobre os deveres dos diáconos, dos ministros da palavra, dos presbíteros, não necessariamente nessa ordem, e hoje os deveres dos missionários. Artigo de número 20. O artigo diz assim: os deveres dos ministros da palavra chamados para trabalhar como missionários são proclamar a palavra de Deus numa determinada área, administrar os sacramentos àqueles que creem, ensiná-los a obedecer a tudo que Cristo ordenou à sua congregação e ordenar presbíteros e diáconos no momento oportuno. Vamos orar. Senhor, rogamos agora a Tua bênção e a Tua graça derramada sobre a nossa congregação. Obrigado mais uma vez pela nossa igreja, por este rebanho aqui em São Paulo, parte do Teu rebanho maior, da Tua igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado ao Senhor pelo regimento das nossas igrejas reformadas. Rogamos para que ele sempre permaneça fiel à Tua palavra, bem como os seus oficiais e todos os seus membros. Abençoa-nos agora, Deus, nos fazendo entender melhor os deveres dos missionários, de acordo com a Bíblia e também de acordo com o nosso regimento. Tudo isso sempre de acordo com a Tua vontade. O Senhor nos ajude em tudo. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz o seguinte a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Há dois pontos que nós podemos pensar aqui do versículo 5 do capítulo 1 de Tito. O primeiro é que Paulo diz, como que de maneira resumida, que deixou Tito em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, parece haver uma intenção de resumir, de colocar tudo junto, as coisas que eram necessárias a serem feitas nas igrejas em Creta. E certamente, muitas dessas coisas estão incluídas no nosso regimento, nós veremos daqui a pouco. E o segundo ponto aqui do versículo 5 é que Paulo deixou Tito em Creta para que ele constituísse presbíteros, conforme o prescreveu. E aí nós temos aquela lista que nós não precisamos ler, e já conhecemos bem. Pois bem, o nosso artigo diz que os deveres dos ministros da palavra, chamados para trabalhar como missionários, são proclamar a palavra de Deus numa determinada área, numa determinada região. Em primeiro lugar, não pode passar desapercebido o fato de que o nosso artigo designa como missionário o ministro da palavra. Certo? Não pode passar desapercebido este fato. É o ministro da palavra que é enviado por uma igreja, e nós, como uma congregação, uma igreja aqui em São Paulo de poucos anos, conhecemos bem esse contexto, né? O nosso pastor sendo enviado por uma igreja, sendo pastor daquela igreja. Não é? Hoje ele é pastor da igreja reformada em Cabo Frio. Então, essa igreja o envia a determinada região e esse ministro agora vai trabalhar como missionário. Quando a nossa confederação envia como missionários os ministros da palavra, isso poupa
muitos problemas, muitos desdobramentos e também, possivelmente, dores de cabeça no campo missionário. Um deles é que quem fará a administração dos sacramentos se não for um ministro da palavra, que é o enviado missionário a determinada região? Um outro problema que pode surgir é o fato de haver mulheres enviadas para pregar e começar um trabalho eclesiástico em determinada região. Se são os ministros da palavra os enviados para começar um trabalho missionário ali, obviamente, então serão sempre homens, os que estarão pregando, ensinando, exercendo autoridade naquele local. O primeiro item da lista do artigo 20 é proclamar a palavra de Deus numa determinada área. O primeiro dever, então, que nós temos listado sendo como a proclamação da palavra de Deus, porque isso, obviamente, é o que sustenta e é o que fundamenta todas as outras coisas. Todos nós temos crescido, nos desenvolvido, amadurecido espiritualmente, debaixo da pregação, da qual nós temos aqui em São Paulo. Isso porque o nosso ministro, o nosso pastor, ele veio como missionário e ele sempre teve como seu principal foco a pregação da palavra. Se não há pregação, se não há proclamação da palavra, não pode haver os outros itens da lista. É a proclamação fiel da palavra de Deus que sustenta todas as outras coisas. É a pregação da palavra que faz a igreja crescer. Ele também é chamado, e ele é chamado para proclamar, pregar a palavra de Deus numa determinada área. É interessante porque parece haver um certo tipo de delimitação. O ministro que está trabalhando como missionário deve focar os seus esforços numa determinada área. Isso é importante dizer em tempos que em tempos em que há um pastoreio cada vez mais impessoal, cada vez mais geral na internet. Nós encontramos homens que querem pastorear o mundo inteiro, pregar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Muitas vezes por motivos escusos. Mas o ministro é chamado a proclamar a palavra de Deus, a alimentar o seu rebanho local, procurando fazer crescer e amadurecer a igreja de Cristo naquela cidade, naquele bairro. Muito bem, a proclamação da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos a administração dos sacramentos àqueles que creem. A administração dos sacramentos àqueles que creem, por sua vez, se desdobraria em vários subtópicos. Envolvido aí está o pastoreio. Envolvida aí está a comunhão, a profissão de fé de todos os membros, todo esse trabalho que o pastor tem de fazer e todo esse trabalho que o ministro da palavra, como missionário, tem de fazer. Nas igrejas reformadas do Brasil, existe um cuidado especial com relação à mesa do Senhor. Então não basta que alguém simplesmente chegue e cultue conosco e diga eu creio, e nós daremos acesso como administradores da mesa do Senhor a essa pessoa. Mas está envolvido aí o pastoreio, o cuidado, a supervisão espiritual do ministro da palavra sobre as pessoas que estão para tomarem parte desse sacramento. Obviamente aí também está envolvido o ensino. Se nós temos um homem, uma mulher que se converteu e agora quer passar passar pelo sacramento do batismo, também o trabalho do missionário naquele local deve ser o de se certificar de que aquela pessoa possui fé verdadeira, de que a sua fé foi provada e que, portanto, ele pode receber o batismo.
Em terceiro lugar, nós temos ensiná-los ou ensinar a obedecer a tudo o que Cristo ordenou à sua congregação. Também outro ponto do nosso regimento que se dividiria em diversos subtópicos. Isso aqui está, essa porção do nosso regimento, e especificamente desse artigo, está ecoando as palavras do Senhor Jesus quando disse que nós devemos fazer discípulos e batizá-los e ensinar a eles tudo o que Cristo ordenou. É dever do ministro que trabalha como missionário em determinado local ensinar que se obedeça a tudo o que Cristo ordenou à sua congregação. Todas essas coisas, todo esse ensino, tanto o tema do ensino, quanto o conteúdo do ensino, está ligado à proclamação da palavra. É dever do ministro ensinar a palavra de Deus. Existe um tom de pregação no começo do nosso artigo, quando fala sobre proclamação da palavra, um tom tanto quanto solene, que pode muito bem se dirigir, estar significando o momento do culto. E aqui, quando diz sobre o ensino e obediência a tudo o que Cristo ordenou, existe agora esse aspecto de ensino mesmo, de estudo, de explicação, de aplicação da palavra de Deus à congregação. Isso é fundamental porque se nós estamos imaginando uma igreja reformada nascendo em determinado local, é preciso que essa igreja nasça, é preciso que ela seja formada e que ela nasça desde o início, formada e estabelecida, fundamentada pela palavra de Deus. Há vários motivos porque as pessoas se ajuntam como congregação, se ajuntam como igreja. Há vários motivos porque homens são tidos como pastores, se autoproclamam como tendo o ofício do ministério, ou mesmo têm o testemunho daquela igreja ali. E as razões porque as igrejas existem, as razões porque há pastores, nem sempre são razões fundamentadas na palavra de Deus. Mas se desde o início da formação da nossa congregação existe a proclamação e o ensino da palavra de Deus e de tudo que Cristo ordenou à sua congregação, pela graça de Deus, nós podemos esperar que a congregação já nasça, já comece a ser formada desde o início com aqueles princípios em mente, né? Vai se criando aquela cultura bíblica, reformada, evangélica na mente e no coração de todos os irmãos. Isso é importante sempre, isso vai ser importante depois que a congregação estiver formada, estabelecida como uma igreja, depois de 10, 15, 20, 50 anos. A pregação e o ensino sempre serão importantes, mas essa proclamação e esse ensino, nesse momento, tem um tom de leite espiritual. Leite espiritual, que para a formação de uma congregação não tem um tom pejorativo, como nós lemos em Hebreus 5. Em Hebreus 5 o autor fala de maneira pejorativa, dizendo que os crentes já deveriam ter crescido e amadurecido e abandonado o leite espiritual e ter ido para alimento mais sólido. Mas quando a igreja está sendo plantada, formada, é o leite espiritual, ainda que haja crentes maduros na congregação, ainda que todos os crentes fossem maduros na congregação, como membros de um só corpo, há uma certa base a ser construída, um fundamento a ser lançado. Então, esse leite espiritual à congregação é necessário. E finalmente, o texto diz sobre a ordenação de presbíteros e diáconos no momento oportuno. Mais uma vez, quanta coisa está envolvida aí. O pastoreio, o exame,
visitas pastorais, conversas fraternais, provas. Também aqui nós já podemos imaginar nessa congregação na qual esse ministro está trabalhando como missionário, podemos imaginar que, como é o nosso caso, graças a Deus, já existe um certo corpo, um certo grupo de crentes ali. É depois que as famílias começam a se juntar, as pessoas começam a vir, que a necessidade da ordenação de outros oficiais se torna ainda mais patente. O ministro, o missionário, então, verá a necessidade de preparar e de separar, juntamente com a congregação, presbíteros e diáconos. Esses presbíteros e esses diáconos trabalharão juntamente com ele agora, como pastores dessa igreja. E, de certa forma, como missionários também. Se o trabalho naquele local é missionário, e o pastor agora ordena João como presbítero, João tem agora a função de trabalhar como missionário às outras pessoas que não conhecem a Cristo naquela região, ainda que ele não saia da sua própria cidade, ainda que ele não saia do próprio bairro. Existe um trabalho missionário sendo exercido também por estes presbíteros e por estes diáconos. Como nós já vimos nos nossos estudos pela manhã, o trabalho missionário não é apenas aquele trabalho, ou a missão não é apenas aquele trabalho evangelístico transcultural. Eu não preciso sair do Brasil para fazer missão. Eu posso fazer missão com o meu vizinho. Aliás, eu devo fazer missão com o meu vizinho. Portanto, se eu me converti nessa congregação e eu fui eleito presbítero dessa igreja, eu serei missionário juntamente com o pastor, juntamente com os demais membros. Ainda que, obviamente, os irmãos estão compreendendo que, ainda que eu trabalhe e que todos nós trabalhemos como missionários, esse irmão, ministro da palavra, é o missionário entre nós. É ele quem trabalha como missionário, quem foi enviado por outra igreja para trabalhar como ministro da palavra, missionário na nossa região. Existe aí também a menção da ordenação dos diáconos. Nós vamos ver no nosso próximo seminário dominical o artigo de número 19. O artigo de número 19 fala sobre a igualdade dentre os oficiais na igreja. O artigo 20, então, e nós estamos vendo o 20 para fecharmos essa série, não é? Os deveres dos ministros, presbíteros, diáconos e missionários. O artigo 20, de certa forma, reflete essa igualdade do artigo 19. O ofício do presbiterato e o ofício do diaconato são vitais, essenciais para a igreja, assim como o ofício do ministro da palavra, daquele presbítero que se afadiga dia e noite, especificamente, dedicado somente à igreja. Portanto, se esses ofícios são importantes, tão importantes quanto o ofício do ministério da palavra, o ofício do pastorado, tal qual nós o conhecemos, do ministro da palavra, o ministro da palavra que trabalha como missionário deve cuidar para que presbíteros e diáconos sejam ordenados. Acompanharam o raciocínio? São ofícios essenciais à igreja. O ministro da palavra não basta nessa congregação. É preciso que haja um colegiado de presbíteros. Não um presbítero, não dois presbíteros. Mas o pastor e mais 2, 3, 4 presbíteros, tantos quantos o Senhor quiser dar àquela igreja. O pastor, os presbíteros e tantos mais diáconos, trabalhando todos nas necessidades espirituais e físicas, materiais daquela congregação. Tudo isso, meus irmãos, vamos nos lembrar, cooperando para o trabalho de missão naquela igreja. Existe um trabalho de missão que ele está exercendo como ministério da palavra. E todos esses resultados que nós encontramos a médio, às vezes a longo prazo,
refletem a fidelidade do ministro, refletem a fidelidade do missionário, que está proclamando a palavra de Deus, que está ensinando a congregação a obedecer a tudo que Cristo ordenou, que está administrando com fidelidade aqueles que creem os sacramentos que Cristo nos deixou. Que Deus nos abençoe assim, abençoe o nosso missionário aqui em São Paulo, o nosso ministro da palavra, e nos abençoe também, nos ajudando a entender que nós somos missionários juntamente com ele. Que Deus nos abençoe, nos dando mais oficiais, mais presbíteros, mais diáconos, preparando os homens, fazendo-os crescer, amadurecer na palavra, na prática da palavra de Deus. Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.